O pensamento não produz nada. O pensamento constata, se declara precursor da ação, e o ser assim o reconhece. O ser coloca o pensamento no princípio de tudo, de qualquer coisa, inclusive, no princípio dos tempos e da criação. Não há divindade que seja dissociada do pensamento divino. As histórias contadas sobre as divindades, e sobre os movimentos divinos, incluem inevitavelmente o pensamento divino. O pensamento divino é imposto como inquestionável, e as crenças se produzem partindo dos absurdos. O pensamento é o produto mais complexo que o ser traz para a manifestação. Os acordos, a cumplicidade e a comunhão navegam no pensamento que os antecedem e dão continuidade aos pensamentos posteriores. O pensamento é associado à existência e, consequentemente, à vida. O pensamento, porém, é um produto da mente e a revela. Tanto a mente, quanto o pensamento, são produzidos pelo ser, para sustentar, organizar e avalizar a criação que vem do próprio ser. O ser manifestado é irreconhecível sem o pensamento. A mente existe antes, durante e depois do ser manifestado, porém não existe fora do próprio ser que o ser é. O próprio ser cria a mente, e a usa como ferramenta, a insere na criação, e a compartilha com todas as criaturas durante todos os tempos. Os limites se impõem e se rompem, por ações conduzidas pelo pensamento agente da mente. Sem o pensamento, o ser manifestado parece não compreender a criação. O pensamento é tão criativo quanto a criação. Por mais inexplicável que qualquer coisa seja, o pensamento argumenta com inteligência, levando o ser ao inquestionável e à aceitação. O ser acredita que o livre pensar o associa ao ser livre. A astúcia é uma mecânica que impregna o pensamento, que não sobreviveria fora dos seres criados. O pensamento corre perigo diante do olhar do ser. É contra esse olhar que o pensamento joga. A cada inquirição, o pensamento impõe sucessivos argumentos, a fim de jamais deixar de ser o fio condutor das explicações e das criações aparentes. O ser se diz criativo, sem questionar a real praticidade de suas criações. O pensamento afunda o ser nas fórmulas, nos talentos e na criatividade aparente. Por mais que o pensamento tente, ele jamais conseguirá explicar os loucos e a loucura. Parece insano e impossível, o ser não pensar, porém é libertador.